O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, ordenou que o Ministério da Defesa revisasse um acordo de 13,2 bilhões de dólares para a compra dos caças F-35 dos Estados Unidos. O desabafo do Canadá, dizendo basta, tornou-se um dos assuntos mais comentados no hemisfério norte. Nos últimos dias, o país demonstrou estar exausto com as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, além das pressões comerciais e disputas energéticas. Agora, o conflito entra em uma nova dimensão. O Canadá está se preparando para suspender o contrato de 13 bilhões de dólares referente à compra dos caças F-35. Isso desencadeou uma nova onda de tensões entre Washington e Ottawa. Mas por que o Canadá está tomando uma decisão tão drástica? O governo canadense tem sido pressionado há muito tempo pelas rígidas políticas comerciais da administração Trump. As tarifas sobre aço e alumínio atingiram em cheio as principais exportações do país. Depois disso, novas ofensivas de Trump geraram discussões sobre setores como laticínios e produtos florestais. Como se tudo isso não bastasse, agora a cooperação entre os Estados Unidos e o Canadá na área de defesa também está se desgastando. O Ministério da Defesa do Canadá planejava comprar 88 caças F-35 Lightning dos Estados Unidos, mas o destino desse contrato agora está em dúvida. Segundo autoridades canadenses, a recusa de Trump em ceder nas tarifas comerciais está prejudicando o projeto dos F-35. Com isso, a possibilidade de o Canadá mudar para caças fabricados na Europa vem sendo discutida com mais seriedade, o que pode levar o país a trilhar um caminho diferente até mesmo dentro das alianças transatlânticas. Em 10 de março de 2025, o primeiro-ministro Mark Carney declarou oficialmente: os interesses estratégicos do nosso país nunca serão moldados por pressões unilaterais ou ameaças. A frase "nós não escolhemos essa luta" foi interpretada como um sinal bastante duro para aqueles que se perguntam sobre o futuro do projeto dos F-35. Embora a administração de Washington não tenha respondido diretamente à declaração de Carney, algumas fontes americanas começaram a sugerir que diferentes sanções poderiam entrar na pauta caso o Canadá não recuasse. Mark Carney, ex-presidente do Banco Central do Canadá, é conhecido por sua análise meticulosa de dados econômicos. Embora o custo de arquivar um projeto de defesa gigante como o dos F-35 seja alto, há sinais de que Carney está determinado o suficiente para correr esse risco. Em 12 de março de 2025, durante uma reunião no prédio do Ministério da Defesa do Canadá, que recebeu pouca cobertura da imprensa, Carney teria afirmado que a retirada do projeto seria inevitável caso não fossem oferecidas garantias concretas. O ministro da Defesa, Bill Blair, declarou algumas horas depois de ser reconduzido ao cargo pelo primeiro-ministro que Ottawa está considerando possíveis alternativas à compra dos caças F-35 da Lockheed Martin, avaliada em 19 bilhões de dólares canadenses, ou cerca de 13,2 bilhões de dólares americanos. No sábado, a Lockheed Martin afirmou que valoriza sua parceria com a Força Aérea Real Canadense, mas que as questões sobre a aquisição dos F-35 deveriam ser tratadas entre os governos do Canadá e dos Estados Unidos. No entanto, as declarações de Blair sugerem que o Canadá poderia aceitar o primeiro lote de F-35, mas que o restante da frota poderia ser composto por aeronaves europeias, como os caças suecos Saab e Gripen. A ideia de operar uma frota mista de aeronaves de caça, no entanto, há muito tempo enfrenta a resistência da Força Aérea, pois exigiria 2 regimes de treinamento diferentes, hangares e infraestrutura separados, além de uma cadeia de suprimentos distinta, um cenário muito mais custoso. O Canadá está explorando ativamente alternativas aos caças F-35 fabricados nos Estados Unidos e iniciará conversas com fabricantes concorrentes, afirmou o ministro da Defesa, Bill Blair. Embora possa parecer um simples projeto de armamentos, o que está por trás dessa decisão envolve a balança de poder na América do Norte e a busca do Canadá por proteger seus próprios interesses. Parcerias de defesa só fazem sentido quando são baseadas em confiança mútua e respeito, declarou Carney em seu pronunciamento oficial de 10 de março de 2025, numa crítica implícita ao governo americano. O ressentimento do Canadá contra os Estados Unidos vem crescendo especialmente nos últimos anos, devido a disputas comerciais, tarifas e manobras estratégicas. O estouro dessa tensão no projeto dos F-35 justifica a visão dos especialistas que já previam que esses atritos eram inevitáveis. Alguns veículos de comunicação americanos sugeriram que, sem os F-35, a capacidade militar do Canadá poderia sofrer um enfraquecimento grave.
No entanto, fontes próximas ao governo de Ottawa afirmam que os recursos que investimos nesse projeto por anos não serão desperdiçados. Podemos seguir adiante com alternativas europeias ou iniciativas de defesa nacionais. A falta de uma estratégia pública clara por parte do governo Carney levanta a questão: existe um plano secreto em andamento? Conceitos como soberania e autodeterminação, frequentemente mencionados por Carney em seus discursos, são interpretados como sinais de que, desta vez, o Canadá está disposto a levar a disputa até as últimas consequências. Segundo vazamentos do gabinete do primeiro-ministro, caso os Estados Unidos não façam concessões nas tarifas e outras restrições econômicas, Ottawa está preparada para discutir não apenas o cancelamento dos F-35, mas também uma postura mais independente em relação aos Estados Unidos em diversas áreas. Nesse contexto, as negociações em andamento com a Europa ganham relevância. Em 5 de março de 2025, o ministro das Relações Exteriores do Canadá declarou oficialmente que novas oportunidades de cooperação estão sendo discutidas com parceiros do outro lado do Atlântico. As reuniões, que ocorrem a portas fechadas com representantes de governos e empresas de defesa europeias, incluem discussões sobre aeronaves de última geração e sistemas de defesa integrados, possivelmente como alternativas ao F-35. O alcance exato dessas conversas ainda não foi tornado público. No entanto, está claro que o Canadá quer transformar sua insatisfação com os Estados Unidos em ações concretas. Senadores americanos próximos a Trump afirmam que a economia canadense depende do mercado dos Estados Unidos, e que Ottawa está se arriscando em uma aventura desnecessária. A resposta do governo Carney não demorou. Em 7 de março de 2025, o Ministério da Defesa emitiu um breve comunicado dizendo que a economia do Canadá é baseada na diversidade e em fundamentos financeiros sólidos, e soberania e independência estão acima de pressões comerciais. Esse posicionamento demonstra que Ottawa não tem intenção de recuar no processo que pode levar ao cancelamento do contrato dos F-35. Com isso fica a incerteza sobre o futuro do contrato, mostrando que essa crise pode tomar novas proporções a qualquer momento. De acordo com informações da imprensa, já existem esboços de acordos de defesa sendo discutidos com países europeus. Empresas francesas e alemãs são mencionadas com frequência, mas o Canadá ainda não divulgou oficialmente com quais empresas pretende negociar. Em 5 de março de 2025, o ministro das Relações Exteriores canadense declarou: "Vamos atender às nossas necessidades de defesa dentro de uma visão comum." Essa ambiguidade reforça a percepção de que o Canadá pode estar se aproximando de seus parceiros europeus, enquanto, nos Estados Unidos, cresce a preocupação de que Ottawa esteja sangrando para o outro lado do Atlântico. O primeiro-ministro Mark Carney declarou que as regras do velho mundo já não se aplicam, sinalizando que essa disputa vai além do simples cancelamento de um contrato militar. À medida que novos centros de poder emergem ao redor do mundo, o Canadá busca definir seu papel nesse cenário em transformação. Embora os Estados Unidos continuem sendo a maior potência militar e econômica, a abordagem impositiva da administração Trump tem levado até mesmo aliados próximos a buscar alternativas. As movimentações do Canadá são um exemplo claro dessa tendência. A grande questão agora é como Trump reagirá se o Canadá realmente cancelar o acordo dos F-35. Quando a notícia se tornar oficial, espera-se que o presidente americano adote uma postura agressiva. Em suas redes sociais, não será surpresa se ele ameaçar o Canadá com sanções severas, afirmando que Ottawa pagará um preço por essa decisão. Nos bastidores da indústria de defesa dos Estados Unidos, há quem mitigue o impacto da possível desistência canadense. Alguns setores argumentam que, se o Canadá não comprar os F-35, novos compradores surgirão e o mercado não será afetado. No entanto, a perda de um cliente rico e aliado próximo como o Canadá não será vista com bons olhos pela Lockheed Martin e outros gigantes do setor. Além disso, o plano canadense de adquirir caças europeus pode afetar o equilíbrio econômico transatlântico. Alguns senadores americanos podem sugerir retaliações comerciais, como a retirada de benefícios comerciais do Canadá dentro do Tratado Estados Unidos-Canadá-México. Se essa crise comercial se intensificar, há quem defenda no Congresso americano que Washington aumente tarifas sobre produtos canadenses como aço e alumínio, aprofundando a guerra comercial entre os dois países. Enquanto isso, no Canadá, a opinião pública parece apoiar a posição firme do governo. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos canadenses quer uma resposta dura às atitudes agressivas de Trump.
Assim, mesmo que a decisão de cancelar os F-35 seja oficializada, o governo Carney não deve enfrentar grande resistência interna. Pelo contrário, a postura de Ottawa pode ser interpretada como uma defesa da soberania nacional, reforçando a narrativa de que o Canadá não aceitará ser tratado como um país submisso aos interesses americanos. No entanto, há preocupações sobre os impactos econômicos desse afastamento. A forte ligação comercial entre os dois países envolve diversos setores, desde manufatura até turismo. Qualquer escalada na disputa pode prejudicar negócios e empregos em ambos os lados da fronteira. Em particular, a província de Ontário, a mais industrializada do Canadá, foi duramente atingida pelas tarifas americanas sobre aço e alumínio. Da mesma forma, o setor agrícola de Quebec também tem sofrido com as restrições comerciais dos Estados Unidos. Para esses setores, o cancelamento do acordo dos F-35 pode ser visto como uma espécie de retaliação legítima contra as políticas protecionistas de Trump. No geral, o que está em jogo não é apenas um contrato militar de 13 bilhões de dólares, mas o próprio futuro das relações entre Canadá e Estados Unidos. Se Ottawa realmente levar adiante essa decisão, isso poderá desencadear um terremoto diplomático sem precedentes na história recente dos dois países. A ideia de um Canadá militarmente mais alinhado à Europa pode reconfigurar as dinâmicas da OTAN e enfraquecer a liderança americana dentro da aliança. A pergunta que fica é: o Canadá está prestes a desafiar os Estados Unidos de forma irreversível, ou está apenas usando essa ameaça como uma estratégia de negociação? Se Trump reagir com sanções econômicas, o Canadá terá alternativas suficientes para compensar as perdas. O estreitamento dos laços com a Europa pode ser um caminho viável, ou essa é apenas uma jogada política para pressionar Washington a ceder nas negociações? A decisão de Ottawa sobre os F-35 pode ser apenas o primeiro passo de uma mudança mais profunda na estratégia geopolítica do Canadá. Com isso, o que você acha? Será que o Canadá está realmente disposto a romper com os Estados Unidos, ou tudo isso não passa de uma manobra para obter melhores condições? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas atualizações.